gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Abra lá, aleluia, em Juízes, capítulo 4, a partir do verso 1. Depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Azor. Os comandantes de seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Agoim. Sísera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então, o povo pediu socorro a quem? Ao Senhor. Quem julgava Israel nessa época era quem? Débora era uma mulher. Ela era uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Certo dia, mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali. Ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon para irem ao Monte Tabor, e eu farei Sísera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu os entregarei nas suas mãos. Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, senão eu não irei. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá honra nessa missão, pois o Senhor entregará a Sísera nas mãos de quem? De uma mulher. Débora, ela vivia num tempo que era muito difícil em Israel. Havia muita inconstância, muito pecado no meio daquele povo. Quando eu olho o tempo que Débora vivia, ele se parece muito com o tempo que nós vivemos hoje. Um tempo de muito conflito, de muita luta, muita guerra. E durante a semana eu tenho atendimentos, eu tenho salas de aconselhamento, e diariamente eu recebo na minha sala mulheres dizendo: pastora, você não sabe a guerra que eu estou vivendo, os conflitos, os problemas, as lutas, as dificuldades. E é exatamente assim que nós nos sentimos. A nossa vida parece uma guerra. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual. É um tempo que nós precisamos buscar do Senhor discernimento, direção. Nós estamos em uma batalha, sim ou não? Nós estamos vivendo isso. Cada uma em uma área, cada uma de uma forma, de uma maneira. Mas quando nós vemos um pelotão ou soldados irem em direção a uma guerra, a gente não vê eles se rendendo, eles implorando para que os inimigos vá embora. Alguém já viu isso? Quando os soldados são levantados para irem para uma guerra, eles colocam as suas armaduras e eles vão guerrear. E o que eu entendo é que é esse tempo que o Senhor está nos posicionando, Ele está nos chamando, Ele está nos levantando, assim como Ele levantou mulheres naquela época, assim, para guerrear, para lutar contra o seu povo, trazer a justiça, trazer a verdade, estabelecer os seus princípios. Assim o Senhor tem nos chamado para nos posicionar como guerreiras para a batalha que Ele nos confiou. Ele nos levanta.
Ei, entenda, nós estamos vivendo um tempo de guerra e o Senhor está chamando, o Senhor está convocando, o Senhor está levantando um exército de mulheres que se coloca nesse lugar, que coloca a sua armadura, que veste ela para guerrear em favor de um Deus que já venceu por nós todas as coisas. Débora é uma mulher assim, ela era uma mulher forte, ela era uma mulher corajosa. Ela é um exemplo de mulher para minha e para a sua vida nesse tempo. Eu creio que quando Deus, Ele nos leva a viver guerras, a viver situações, dificuldades, eu entendo que cada uma de nós estamos vivendo um tempo de maturidade, um tempo de ensino, um tempo onde o Senhor quer nos fazer crescer. E essa mulher, ela vivia nesse tempo exatamente como nós, com lutas, com dificuldades. A Bíblia conta aqui que ela ficava debaixo de uma palmeira, aconselhando, cuidando, trazendo conselhos para aquelas pessoas que viviam dificuldades. Aquele povo precisava de alguém onde eles pudessem ouvir a voz de Deus. Entenda que o contexto de Israel, isso aqui aconteceu logo após a morte de Josué. Eles já tinham conquistado a terra prometida, só que ainda não haviam reis. Esse povo, eles eram liberados através de juízes. Só que entenda, esses juízes, eles eram levantados por Deus. Eu quero dizer algo para você. Deus, Ele não está atrás de pessoas habilidosas, inteligentes, que falam bem, que são cultas, que não, eles estão atrás. Deus está atrás de pessoas dispostas, que se coloca, que se diz: eis-me aqui, Senhor, está aqui meu tempo, está aqui o que eu tenho, o que eu sou, eu quero te entregar para fazer a tua obra. É isso que Ele busca na minha e na sua vida. E aquela mulher, ela tinha esse papel de liderar, de aconselhar, de levar aquele povo a ouvir a voz de Deus. E o povo vivia vários tipos de problemas, várias situações, várias dificuldades. Por quê? Porque Moisés, ele tinha ensinado através das tábuas das leis, os princípios, a palavra de Deus, e aquela palavra foi colocada no coração dos pais, e os pais deveriam colocar nos filhos, e os filhos nos filhos dos filhos, e assim sucessivamente, para que eles vivessem as bênçãos. Só que o que acontece? Havia mistura do povo. Os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, eles se misturavam. Era um povo pecador, era um povo cheio de iniquidade, era um povo que não temia a Deus, que não buscava a Deus, era um povo desobediente. E aí eles começavam a se misturar, os israelitas, com esse povo, e começavam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, como a palavra de Deus diz. E sempre quando isso acontecia, Deus levantava alguém, Ele levantava um homem. Nesse caso, Ele levantou quem? Uma mulher. Olha só, é exatamente o quadro que nós estamos vivendo hoje. A gente é consumido, bombardeado pelo mundo, pelas redes sociais, aonde a gente trabalha, aonde a gente está. A gente tem que cuidar, porque é muito facilmente a gente se contaminar com as coisas do mundo. Mas Deus nos levanta como mulheres para fazer algo novo, para levar a palavra de Deus, para ensinar, para falar aquilo que está no coração de Deus. E aquele povo, a palavra de Deus diz que eles haviam se desviado, eles haviam se esquecido de Deus, eles não praticavam o ensino, e aquilo desagradava o coração de Deus. Eles desobedeciam, eles andavam na contramão daquilo que era a palavra de Deus. Mas sempre Deus, Ele tem uma saída. Sempre Deus, Ele tem um plano.
E é tão interessante que quando eu li esse texto, eu lembrei daquele texto, eu não lembro onde está, mas que diz que os olhos do Senhor, Ele corre sobre a terra, buscando homens e mulheres justos, a quem Ele possa usar. Olha que coisa tremenda. Deus sempre, em toda a história, desde o início, Ele vai procurar, os olhos dele vai correr a terra, buscando corações sedentos, quebrantados, dispostos, disponíveis para Ele. E sabe, quando a gente olha para Débora, a gente entende que havia entre ela e Deus uma sintonia. Havia uma intimidade tão grande a ponto dela ouvir a voz de Deus e trazer aquilo para dentro daquele povo. Era extraordinário o que aquela mulher fazia. Aquele povo, eles criavam laços de amizade com a idolatria, com o pecado, com iniquidade, com coisas terríveis. E sabe, os cananeus, esse povo, era igual uma fruta podre. Sabe quando você deixa na sua cesta uma laranja podre ao lado de outras que estão boas? O que aquela laranja vai fazer? Ela vai apodrecer. Era exatamente assim que acontecia ali no povo de Israel. E a gente precisa muito cuidar com isso, porque nós temos realmente a tendência, se nós não estivermos aos pés do Senhor, de sermos contaminados com o mundo. E Débora, ela estava vivendo nesse tempo, o povo estava distante, o povo estava incrédulo, o povo não temia a Deus, e Deus faz um plano, Ele levanta uma mulher. Gente, a mulher naquela época não poderia nem ser citado o nome dela em documentos. A mulher, ela não era nem contada. A Bíblia diz aqui, existem contagens aqui na Bíblia, principalmente no livro de Números. E aí eles dizem assim, tinha tantos homens, fora mulheres e crianças. Eles não eram contados. Não era, sabe, as mulheres não eram valorizadas. E Débora, ela viveu nesse tempo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que essa mulher, ela foi muito forte e ela foi muito corajosa. A Bíblia diz que ela era juíza, profetisa e ela aconselhava. Olha ali no verso 4. Quem julgava Israel nessa época era Débora. Ela era uma profetisa e mulher de Lapidote. Sobre ela existia um espírito de liderança muito forte. E desse meio onde havia escassez espiritual, onde havia desespero, onde havia dificuldades, onde havia incredulidade, o Senhor levanta essas mulheres guerreiras, exatamente como hoje e está acontecendo. Ele vai levantar mulheres guerreiras, eu e você, para esse tempo, para se posicionar, para intervir na história. Sabe o que acontece quando esses homens, esses juízes, eles se levantavam? Havia paz em Israel. Eles levantavam guerreiros, eles guerreavam contra aquele povo, eles venciam, e a Bíblia diz no final, e havia 40 anos de paz em Israel. Gente, é extraordinário. E sempre era um número pequeno contra um número extraordinário. Por quê? Porque Deus estava à frente, porque Deus era com eles. O tempo todo Deus estava ali. Não era pela habilidade dela, pela inteligência, pelas estratégias de liderança, não. Mas é porque o Senhor estava com eles. E quando a gente lê ali a respeito de Gideão, a respeito de Sansão, a respeito de Débora, a gente vê o Espírito do Senhor se apoderou deles, e o Espírito do Senhor estava com eles, e o Espírito de Deus era com eles. É através desse Espírito que nós vencemos, é através desse Espírito que nós nos tornamos fortes e corajosas. Se você soubesse como é o meu temperamento e o quão
para mim. Eu estou enfrentando, cada vez que eu subo no altar, eu enfrento os meus medos. E eu não enfrento por mim, eu enfrento na força do Espírito Santo. Por quê? Porque Ele me chamou, Ele me convocou para algo extraordinário. Eu poderia dar tanta desculpa, Deus, mas eu não sei falar, Deus, mas isso, Deus, mas aquilo, Deus, mas não, Ele quer, Ele está chamando assim como Ele me chamou, Ele está te chamando assim como Ele me capacitou, Ele vai te capacitar, assim como Ele me enche, Ele vai te encher, porque é o mesmo Espírito. Mas a gente se acomoda, a gente paralisa, a gente tem medo, a gente coloca a timidez na frente, não pode. Deus nos deu um espírito de força, equilíbrio, coragem, ousadia. É esse espírito que o Senhor nos deu. Escute, você tem uma espada na sua mão, e é com ela que você vai guerrear as suas guerras, e você vai vencer cada uma delas, as guerras externas, as guerras internas. É com elas, é com o Espírito Santo de Deus. Em meio a uma guerra, não é o momento de fugir. Deus não diz, sabe, Ele sempre nos coloca à frente com coragem para que a gente avance, para que a gente conquiste, para que a gente olhe aquilo que Ele tem para nós. Por favor, não fuja, não tenha medo. É tempo de se posicionar, é tempo de enfrentar, é tempo de entender que existe um propósito para cada uma de nós. Deus tem um plano para minha e para a sua vida. Ele tem algo para mim e para você. E é Ele que vai te capacitar. Às vezes você pensa, pastora, mas como vai ser isso? Eu não sei, eu também não sei, mas Deus, Ele sabe e Ele vai te capacitar. Eu me lembro, gente, Davi, ele era um pastorzinho, ele cuidava de ovelhas, ele ficava no campo. Qual é a habilidade que esse homem tinha para guerrear? Nenhuma. O Senhor colocou ele para lutar contra um gigante que era muito maior do que ele. As armaduras nem cabiam no seu corpo, mas ele foi porque ele tinha um coração obediente, um coração disposto, e ele tinha um entendimento que Deus estava com ele. Não era ele, era Deus à frente dele. E Deus procura isso, um coração de Davi. Não precisa ser um coração, alguém treinado, alguém habilitado, alguém cheio, não. É alguém que tenha um coração de Deus, que busque o coração de Deus, que entenda o que Deus está falando. É isso que Ele quer. Ele só precisa de alguém que se disponha para essa guerra. E Ele diz, eu e você, nós vamos vencer juntos essa guerra. Ele vai te capacitar para vencer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim como Davi, ele venceu Golias, Débora venceu Cícera, Sansão libertou muitos, Gideão. E eles iam todos para essa guerra, tendo o entendimento que quem vencia cada uma dessas guerras não eram eles, mas era o Senhor à frente deles. Cada estratégia de batalhas vinha de um ouvir, vinha de um entendimento, vinha de um discernimento. Cada estratégia vinha da parte de Deus. E existem qualidades que precisam estar em nós para que a gente se torne mulheres como Débora. Para que nós nos tornamos essa mulher como Deus quer, como Deus tem chamado. E a primeira qualidade está ali no verso 4. A primeira qualidade que a Bíblia aponta a respeito de Débora é que ela era profetisa. Diga, sabe o que isso significa? Numa guerra, numa batalha, isso significa que antes de qualquer estratégia, antes de qualquer estratégia de liderança para uma guerra, nós precisamos entender que Deus busca em nós qualificações espirituais.
Ele vai buscar isso em nós. Quando a Bíblia diz que ela era uma profetisa, isso quer dizer que ela era a boca de Deus. Ela ouvia Deus. Tudo antes dela fazer, vinha da parte de Deus. Essa é uma estratégia que Deus nos dá para as nossas guerras, porque nós queremos lutar com a força do nosso braço, mas Deus diz: não, me ouça, é na minha força, descansa em mim, me ouve, para. E a gente entende aqui que essa estratégia, essa característica, de Débora, que ela era profetisa, ela mostra que é uma característica que tem que haver no nosso caráter. Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos andar em comunhão com Deus. Nós precisamos ser porta-vozes de Deus. Mas o que tem saído da sua boca? Murmuração, calúnia, fofoca, mentira. O que tem saído da sua boca? A Bíblia diz que a nossa palavra, ela tem o poder de vida e de morte. O que tem saído da sua boca? Entenda que Deus nos fez com o poder de profetizar através do Espírito Santo. E existe vida nas palavras que você libera. Talvez você tenha um marido que não é cristão, um filho que está longe, mas você vai profetizar pela fé: esse marido, ele é teu, pai, esse filho, ele é teu. Você não vê mediante as circunstâncias, mas pela fé você crê e você profetiza que aquilo vai acontecer. Você chama o que não existe à existência. Esse é o poder de profetizar. É você estar em comunhão com Cristo, entendendo as verdades dele, a promessa dele, entendendo que essa palavra é a única verdade para mim e para você, e é por ela que nós vamos viver. Não é pela circunstância, não é pelo externo, não é pelo que acontece fora, mas é aquilo que Deus depositou dentro de você. Se ele falou: ei, tua filha vai ser uma bênção, eu tenho uma promessa para ela, é porque ela vai ser. Ei, o teu marido, eu vou alcançar ele. Creia nessa palavra, porque ele vai ser alcançado. Creia no que Deus fala para você. Creia naquilo que o Senhor fala para você. Débora mostra pra gente que ela era uma mulher que ela não estava distante de Deus, mas ela estava perto. Ela queria ouvir Deus, saber o que Deus estava falando, o que Deus precisava fazer. Não havia segredo, não havia distanciamento, mas muito pelo contrário, havia intimidade, havia vida com Deus, havia comunhão. E essa é a primeira estratégia para nós vencermos uma guerra. Leia a palavra. Existe um preço, existe, porque é aqui que a gente vai ser alimentada. Você não vai ser alimentada só de palavras do YouTube ou que o pastor Márcio entrega pronta para você. Você vai ser alimentada pela palavra de Deus. Esse é um alimento que vai te fortalecer. Entenda isso. A primeira estratégia para que a gente ganhe as nossas guerras espirituais, sejam externas ou sejam internas, é a oração, é o jejum, é a intimidade, é a busca da palavra, é ouvir, é discernir o tempo, o modo, a estação, o que o Senhor está fazendo. Entenda que para a gente se colocar nessa palavra, a gente precisa ter humildade. Porque quando a gente despreza a palavra de Deus, a gente está dizendo: não, Deus, eu não preciso. É como se você estivesse vivendo de maneira independente de Deus. E Deus não quer isso. Ele é o teu dono, Ele é o teu Criador, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. E Ele quer se revelar a você no relacionamento através da sua palavra. Para a gente ler a Bíblia, a gente precisa ter humildade. Sabia disso? Porque a gente precisa parar. A gente precisa parar de olhar para a gente mesmo e olhar para aquilo que o Senhor tem. A gente precisa entender que Deus tem muito mais, tudo aquilo que Ele tem para nós é muito maior daquilo que pensamos. Ele tem coisas extraordinárias para minha e para a sua vida.
Sabe, a gente olha nas redes sociais, no YouTube, as mulheres, elas se preocupam tanto com a beleza exterior. Tanto. E elas pensam que essa é uma característica, é uma qualidade, mas não é. Entenda que a tua inteligência não é uma característica que Deus procura. A independência não é. Um bom emprego, um bom salário não é. Não é. Deus não procura um líder influente, não. Deus procura no coração das mulheres quebrantadas, rendidas, mulheres que estejam aos pés dele. Essa é a característica de uma mulher que Deus procura. E essa é uma característica que Débora tinha. Segundo lugar aqui, a Bíblia diz que ela era juíza. A juíza, ela tinha o poder, ela tinha a direção ali de levar para as pessoas um conselho, uma palavra de Deus, tomar decisões. A juíza, ela tinha algo nela que não era dela, que vinha da parte de Deus. Gente, e quando a gente começa a ler, a meditar na palavra de Deus, a gente percebe o quão Deus ele é misericordioso, maravilhoso por nos escolher. Sabe, ele escolheu essa mulher para julgar um povo. Ele levantou essa mulher para trazer justiça. Ele levantou essa mulher para discernir guerras. Ele levantou essa mulher, ele validou ela. Quando um presidente é colocado ali numa cadeira como autoridade, o povo escolhe ele. Mas aqui não, os juízes, eles eram escolhidos diretamente por Deus. Sabe o que é isso? O Deus olhar no céu, milhões de pessoas no mundo, bilhões de pessoas, e ele olhar para você, e ele falar: ei, é você que eu quero usar, é você que eu levantei como juíza, como trazer a minha justiça, a verdade. Gente, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Aquela época o povo, eles viviam muitas oscilações espirituais. Quando a gente olha o caráter de Deus aqui, a gente vê um Deus constante e um povo inconstante. Esse livro, ele mostra a inconstância do homem. E nós não podemos viver assim. Para que a gente viva as nossas guerras, a gente precisa ser validada no nosso caráter por Deus. Deus, ele não procura uma mulher cheia de unção, de poder. Não, ele procura um coração obediente, um caráter justo, fiel, leal a Deus. Deus validou essa mulher. Deus pôs um carimbo ali, e validou a vida dela. É impressionante. Para mim isso é impressionante. E à medida que ele valida, ele pavimenta um caminho. Ele vai abrindo um caminho para que essa mulher, ela caminhe e ela ande no propósito que Deus tem. É assim que Deus trabalha. É ele que vai tirando, sabe, as pedras, as dificuldades, e ele vai permitindo que você caminhe em direção ao propósito, à vontade dele. Nós não precisamos de espadas, de faca, nós não precisamos disso, de guerras. A gente não precisa se justificar com a nossa boca, a gente não precisa disso, a gente precisa de joelho, de obediência, de retidão, de perseverança, de constância. É isso que nós precisamos para nos tornarmos mulheres fortes, corajosas e ousadas. E em nome de Jesus eu declaro que o ministério de mulheres, ele será conhecido dessa forma, por mulheres apaixonadas por Jesus, rendidas, prostradas, tementes a Ele, a sua palavra, obediente a tudo que Ele falar. Mas às vezes a gente quer guerrear fora sem guerrear dentro. Qual a tua força com qual força você lidera a tua casa, os teus filhos, o teu casamento?
Muitas vezes você quer liderar coisas aqui fora e fazer tantas coisas extraordinárias que o homem vê, mas aquilo que Deus vê, você não se preocupa. Aquilo que importa para Deus. A gente gasta o nosso tempo com coisas que não têm importância para Deus. Sabe, quando eu vejo, olha, veja ali no verso 4 comigo. Quando diz assim, ó, era Débora uma profetisa, vírgula, mulher de... O que isso significa? Que ela era uma esposa. E se está escrito... Gente, nada da Bíblia está escrito por acaso. Ah, não é por acaso que está escrito isso. Não. Talvez ela era uma profetisa, uma juíza e uma líder, porque antes ela era uma esposa. Porque antes ela era uma mulher dentro da sua casa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Olha, leia esse texto. Está escrito. Deus, Ele é um Deus que em tudo Ele nos ensina. E quando a gente para ler, para meditar, para entender, a gente vê a importância de lugares que Deus nos coloca para fazer a obra dEle. Ei, o teu filho, o teu marido é uma obra de Deus que Deus confiou na tua mão. Eles são. É teu papel ensinar, é teu papel cuidar, honrar. E a gente tem que entender que se a gente não se submeter ao nosso marido, a gente não se submete a Deus. Não adianta. Se você não honrar ele, você não honra Deus. E Deus, Ele coloca tudo numa mesma linha, como uma mesma importância. Não é mais importante você ser profetisa e menos importante você ser esposa. Está tudo na mesma linha. É a mesma importância para Deus. Deus olha isso com uma mesma importância. Por isso eu quero te dizer, nunca perca as características de uma mulher que cuida da sua família. Por favor. Separe um tempo com os teus filhos, separe um tempo com o seu marido, separe um tempo para cuidar da sua casa, separe um tempo. Isso tem valor. Tem coisas que têm preço e tem coisas que têm valor. Isso tem valor. Você como mãe, você como esposa, você como nora, você como sogra, você como filha, isso tem valor para Deus. E a gente tá tudo invertido na nossa cabeça. E Débora, ela alcança essa posição de destaque porque ela era uma mulher cheia do Espírito Santo. E uma mulher que é cheia do Espírito Santo, ela comanda, ela lidera, ela diz, ela faz através do poder de Deus. É uma autoridade que não vem dela, mas que é derramado, é um óleo que é derramado sobre a vida dela. E você vê, é nítido, é fácil você encontrar esse tipo de mulher. É fácil. Você vê de longe a mulher que é cheia de Deus. A mulher que discerne, você sabe, você vê nela essa boa, essa bondade de Deus, esse caráter de Deus. Entenda que as suas maiores e melhores posições não é você ser uma executiva no seu trabalho, não é você ser a gerente na sua empresa, não é você ser uma grande líder, não é isso, mas é você muitas vezes ganhar o coração do teu marido. É você estar ali, é você servir a tua casa. Isso é honra, isso tem um valor extraordinário para Deus. Nunca perca essas características espirituais, nunca deixe de cumprir essas funções. Sabe, cuidado, não abandone a sua casa. Cuidado para você não passar o dia inteiro fazendo coisas para Deus. Deus não está preocupado em você fazer, Deus está preocupado em você ser para Ele. Dá atenção, cuida da tua casa, por favor.
A terceira característica de uma mulher que é guiada, que uma mulher que vence guerras, é ela ser guiada pelo Espírito. Aqui diz, eu já falei muito sobre isso, mas diz assim, no verso 6, certo dia mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali, e disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem. Olha, entenda isso aqui. Primeiro, ela ouviu. E depois ela chamou e falou: ei, vem cá. Quem que deu a ordem para ele? Para ela dar uma ordem, ela primeiro ouviu essa ordem. O Senhor te deu essa ordem. Olha que coisa tremenda. E aí ela olha ali para Baraque, e ela vê naquele homem uma habilidade. E essa mulher é tão extraordinária porque ela não faz nada sozinha. Ela chama pessoas com habilidades diferentes dela, para convocar aqui um exército, homens, né, para aquela guerra, para aquele exército. É uma mulher que não trabalha sozinha. É uma mulher que ela é segura, ela sabe quem ela é. Ela não fica competindo com outras, não fica preocupada se o outro vai aparecer mais ou menos do que ela. Não fica assim. Ela tem uma equipe. Eu falo, eu quero ter na minha equipe de mulheres as melhores mulheres. Eu quero que mulheres na minha equipe voem mais alto do que eu. Sabe, porque era assim que Débora fazia. Ela trabalhava na interdependência, ela tinha uma equipe. Toda essa guerra, ela foi feita de pessoas, e não leva só o nome de Débora, mas de um grupo de homens, de mulheres que se levantaram com habilidades para executar aquela tarefa. Então sempre traga perto de você mulheres cheias de Deus, mulheres com habilidades, mulheres sábias. Esteja cercada, seja uma mulher ensinável, sabe, um coração humilde para você sempre aprender, para você crescer. Se você é uma mulher segura, você sabe quem é, a posição que Deus te deu, não tem problema, você não vai ficar se comparando. Débora não trabalhava sozinha, não fazia as coisas sozinha. Ela era uma mulher madura, ela não sentia inveja de ninguém. Sabe, ela era uma mulher que entendia a sua singularidade, a sua importância, quem ela era, quem o outro era. Eu vou executar essa tarefa, Baraque vai executar essa, ou os soldados vão executar essa. E é assim, nós somos um corpo. Porque é o Senhor que é o general, e Ele está à frente, e nós somos ali o exército dele que nós vamos servir. E ela ouviu essa orientação de Deus. Ela ouvia, as estratégias vinham dele. Talvez ela passava ali tempo orando, ouvindo Deus, ouvindo as estratégias. Essa mulher também, ela tinha uma outra característica, que ela era corajosa. Ali no verso 8 diz: Baraque disse a Débora: eu só irei se você for comigo. Imagine um homem falar isso para uma mulher. Ele diz aqui, se você não for, eu não irei. Essa mulher, aquele homem via nela a coragem. Aquele homem, ele via nela a força. E ela aceitou, ela disse: eu vou, mas essa honra não será sua. A coragem, ela é uma virtude universal de todos aqueles que optam por fazer o que é certo e não o que é oportuno. Deus entregou uma guerra nas nossas mãos. E quanta gente teve vontade de fugir, de desistir, de parar. E o Senhor o tempo todo falando no meu coração: não pare, não pare, eu estou com você nessa guerra.
E a gente precisa entender que a gente está nessa guerra e a gente não pode largar as nossas armas. É nessas pressões que Deus, Ele nos amadurece, Ele nos faz crescer. É nessas guerras que Ele quer que a gente se posicione. Outra característica das mulheres que vencem as suas guerras, ela é obediente. No verso 14, diz assim: então Débora disse a Baraque: prepare-se, esse é o dia em que o Senhor entregará Sísera em suas mãos, pois o Senhor marcha diante de você. Aí depois a gente lê o resto, depois você pode ler em casa o resto desse texto, mas é interessante que quando você lê detalhadamente, você percebe que ela sabia o momento onde eles deveriam subir o monte, o momento onde eles deveriam descer do monte. Ela sabia a hora certa de falar, a hora certa de parar. Ela sabia. O Senhor orientou Débora o tempo todo, e ela ouvia a voz e ela imediatamente obedecia. E foi através dessa obediência que ela venceu a guerra. Diga assim: obediência é a maior e melhor estratégia de guerra. Gente, a guerra só foi ganha por causa da obediência dela. A guerra só foi vencida pela obediência dela. Deus, Ele pede para nós um coração obediente. Às vezes a gente vê os nossos filhos desobedecerem a gente. E o Espírito Santo fala assim: você é igualzinho com Deus. Então, a gente precisa ter esse coração ensinável, corrigível. A gente precisa ter esse coração. E o último ponto: a mulher que vence as suas guerras, ela sabe agradecer a Deus na hora da vitória. Ela guerreia, ela luta, ela persevera, ela é fiel, ela é forte, ela é corajosa. E quando ela vence, ela não traz aquilo para ela, mas ela glorifica em todo tempo. Ela devolve a honra, a glória, o louvor ao Deus Todo-Poderoso. Quando você lê ali o cântico dela, no capítulo 5, verso 1 e 2, ela diz ali: ouçam, reis, prestem atenção, governantes, pois eu cantarei ao Senhor. Sim, eu tocarei a música para o Senhor, o Deus de Israel, aquele que me fez vencer todas as batalhas. Por isso, aleluia, todas as vezes que você vencer, que você ganhar a guerra, entregue, devolva a honra, a glória ao Senhor.